Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Humberto. O professor Humberto é mestre em Teoria da Constituição e Direito Constitucional e é também professor da Rede Doctor de Ensino. É um prazer tê-lo aqui, professor. Prazer todo meu, professor Salatiel. Professor, às vezes você causa uma certa polêmica, você é um cara estudioso, você incomoda com isso? Não, obrigado pelo elogio de ser estudioso, a gente é esforçado, né, Salatiel? Eu me inspirei muito em você também, eu lembro quando você era vereador, presidente da Câmara, estudante de Direito, nós somos contemporâneos da faculdade, e eu já ficava admirado com a sua sede pela leitura, né? Você tem uma biblioteca hoje invejada em Caratinga, né, no bom sentido. E a gente é esforçado, a gente lê muito, estuda muito, para tentar de alguma forma contribuir, né? Tanto para a formação dos alunos e das alunas e também para a melhoria da qualidade de vida da cidade. A gente tem as nossas convicções, que são todas elas pautadas principalmente no princípio da solidariedade, da dignidade humana, e numa sociedade em que as pessoas estão cada vez mais desprovidas desse espírito solidário, estão cada vez mais introjetadas em si mesmas e nos seus próprios interesses, quando alguém desponta para tentar de alguma forma olhar o outro, enxergar aquele que sofre, tentar buscar dignidade para aquele que sofre, isso pode incomodar alguns, mas acredito que não todos, acredito que uma minoria, acredito que a maioria das conseguem compreender que o nosso objetivo é sempre buscar uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Se alguém sofre com isso, é porque efetivamente deve estar sentado no trono do privilégio. Correto. Professor, a gente está vivendo um início de governo meio tumultuado. E aí, quando alguém faz uma crítica, as pessoas dizem que é preciso torcer para dar certo. Política tem jeito de torcer para dar certo? Eu até acredito que sim, Salatiel, mas tem uma frase que é muito forte, que é o seguinte: se você não sabe qual é o seu destino num barco, não existe vento a favor. E a nau está à deriva. A gente pode até torcer para ela chegar num porto seguro, para que ela encontre terra, enquanto terra fértil, mas se o timoneiro não sabe para onde quer ir, é muito difícil. A gente pode torcer, mas essa torcida ela não tem nenhum tipo de efetividade. Veja bem, nós não conseguimos até agora, pelo menos eu não consigo, eu sou esforçado, eu tento conseguir, eu tento olhar o lado bom das coisas, e eu não consegui até hoje verificar nesse governo federal que tomou posse em 1º de janeiro um plano de governo, um projeto de país. Qual que é o projeto de país que se propõe? Não consegui enxergar. O que se vê muito são pautas morais. Ministra falando que menino tem que usar azul e menina tem que usar rosa, como se alguém tivesse o direito de opinar na roupa de alguém, como se a roupa que você veste te fizesse ou compusesse a sua dignidade, a sua moral e o seu caráter. Vê-se muito aí questão de reforma da Previdência, uma coisa horrorosa, porque a Previdência está comprovado cientificamente, teve uma CPI no Congresso, comprovou que ela é superavitária, ou seja, ela não dá prejuízo. O prejuízo causado na Previdência é que os governos fazem suplementação orçamentária e tiram o dinheiro que é da Previdência para aplicar em outros lugares. Então você veja que são políticas pontuais, liberar a posse de arma de fogo, são questões pontuais que estão muito mais pautadas no caderno moral do que efetivamente num projeto de Estado. Nós não temos o estadista à frente do Estado, essa é a verdade. O cidadão Jair Bolsonaro foi foi legislador, né, por 28 anos, nada fez, sempre defendendo os interesses, e é legítimo defender, porque ele é egresso das Forças Armadas, das Forças Policiais, e na sociedade democrática, as forças militares devem ter a sua representação, assim como os índios, como os LGBTs, como as mulheres, as crianças, enfim, toda parcela da população deve ter a sua representação. Então, o que Bolsonaro fez nesses 28 anos de legislativo foi exatamente defender os interesses legítimos, repito, das Forças Armadas. Ele não sabe fazer outra coisa. Não sabe fazer outra coisa. O discurso dele é um discurso vazio de sentido, é um discurso vazio de conteúdo e não ruma para lugar nenhum. Nós não sabemos qual é o foco dele efetivamente na economia, qual setor produtivo ele vai privilegiar ou vai priorizar, qual que é a política dele externa
em termos de Estado. Fala-se muito que o Brasil não vai ter mais um viés ideológico, mas o que se vê é um viés ideológico de extrema-direita, cortando relação comercial com a China, cortando relação comercial com a Venezuela, por exemplo. A Venezuela superavitava a nossa balança comercial em 5 bilhões de dólares por ano. Era um grande comprador. Eu não falo o governo da Venezuela, mas os produtores da Venezuela, os industriais da Venezuela, o povo venezuelano. Então a nossa relação com a Venezuela era superavitária economicamente, colocava no bolso do produtor, do industriário brasileiro, 5 bilhões de dólares por ano de crédito. E nós não temos isso mais. A China agora começou a comprar dos Estados Unidos, porque o viés ideológico da China não é o viés ideológico do presidente. Veja, não se elege ou não deveria ser eleito um presidente a partir do que ele acredita, nos viés ideológicos dele. Seja o Bolsonaro, seja Lula, seja Temer, seja Fernando Henrique, seja qualquer um. Deve se eleger um projeto de Estado, um projeto de país. Infelizmente, o que a gente está vendo aí, a gente até torce para dar certo, mas para dar certo, a primeira coisa que tem que saber é qual é o projeto de Estado, qual é o projeto de país que se propõe. E nós não temos. O que temos é politicazinhas pontuais, vou acabar com a violência, acabar com o crime organizado, você vai poder ter arma na sua casa, tem que filmar aluno cantando nacional e falar meu slogan lá no pátio para todo mundo olhar, Brasil, Deus acima de todos. Como se isso fizesse uma nação, como se isso fizesse um país, como se isso colocasse comida na mesa das pessoas, desse emprego para as pessoas. Cadê o projeto de educação desse país? O que se propõe para melhorar a educação desse país? O que se propõe para melhorar a qualificação dos professores desse país? O que se propõe para acabar com o problema da saúde desse país? Pessoas morrem por falta de remédio, pessoas morrem por falta de hospital. Nós temos um problema aqui no hospital em Caratinga, muito embora nós já tenhamos aí outros hospitais, como por exemplo o Cazu, que funciona muito bem, está atendendo a demanda, temos a Casa de Saúde, mas o hospital de Caratinga, por exemplo, é um problema crônico que se arrasta aí ao longo do tempo, vive quase que praticamente de verba pública. O governo não intervém ali para saber fazer uma auditoria e tudo mais, para saber qual é o gargalo do problema, igual esse de Caratinga tem no Brasil inteiro. Qual que é o projeto para resolver o problema da saúde? Não se fala nisso, não se tem uma questão pontuada nesse sentido. Então eu vejo com muita tristeza o que está acontecendo. Espero que os rumos sejam efetivamente encontrados. Não acredito que vai ser fácil, até porque esse Congresso que foi eleito foi bastante renovado, mas as pessoas que chegam lá não têm o mínimo de experiência da vida política. Eu gosto muito de ver as pessoas falando assim, eu vou votar no fulano que ele não é político. A política é feita por políticos. Nós temos que escolher políticos honestos, políticos probos e políticos que tenham um projeto efetivamente de Estado. Se eu for contratar uma cozinheira, eu quero que pelo menos ela saiba cozinhar. Eu não vou contratar a cozinheira e falar assim, pelo menos ela não sabe cozinhar. Se eu vou contratar um motorista, que pelo menos ele saiba dirigir. Mas por que na política tem que ser diferente? Então eu acredito muito que a gente vai ter um problema aí de acerto de passo, né? Espero que esse problema ele seja arrefecido nesses primeiros 6 meses. Está muito em oba-oba, aquela lua de mel com poder, as coisas se ajeitando, um disse-me disse, né? Mas eu acho que em 6 meses essa poeira abaixa e a política retoma aí o seu rumo, que é o rumo de discutir as questões nacionais, questões sérias que precisam ser debatidas, e espero mesmo que ele faça um bom governo. Mas para isso eu torço não para que ele faça um bom governo, eu torço para que ele coloque um projeto de país para ser debatido, para ser discutido e para ser implementado. Aí sim nós teremos efetivamente um presidente da República. Até hoje que a gente vê um candidato ainda que ainda não desceu do palanque, que está fazendo política todo dia, que inclusive essa semana passada mandou exonerar uma mestre, né, em segurança pública, uma das maiores autoridades do mundo em segurança pública, que foi nomeada pelo Sérgio Moro para compor o Conselho de Segurança Pública, e críticas no Facebook, críticas no Twitter, fizeram com que ele mandasse o Moro demitir a mulher, uma das mulheres mais competentes do mundo na área da segurança pública, porque ela pessoalmente acredita que armar a população não é segurança, é insegurança. Ou seja, não consegue nem respeitar a divergência de opinião. Numa democracia, um bom governo é aquele onde todas as classes e todas as ideologias estejam representadas à mesa para que um debate sadio e respeitoso aconteça e o melhor disso seja implementado. Política, governo que tem apenas um ideário, só consegue enxergar um lado, não pode ser um bom governo, vai me desculpar, numa sociedade plural como a nossa.
Professor, uma pergunta simples. Em política, eu tenho adversário ou eu tenho inimigos? Ah, adversário de ideias. De ideias. Ulisses Guimarães, grande Ulisses, o pai da nossa Constituição, ele dizia que a política é a arte de não fazer inimigos. E por que ele dizia isso? Porque o adversário de hoje é o companheiro de amanhã. E as pessoas não conseguem entender isso com muita clareza, mas é fácil de explicar. Numa sociedade plural como a nossa, às vezes as minhas pautas prioritárias não são as suas pautas prioritárias. E não necessariamente elas sejam antagônicas. Elas podem se harmonizar, desde que haja o debate, o diálogo, né? Então, veja, se eu estou de um lado de uma pauta e você do outro lado da mesma pauta, naquela pauta a gente diverge, mas em outras a gente vai convergir. E o país precisa disso, da divergência e da convergência. Nelson Rodrigues já cunhou aquela célebre frase, né? Toda unanimidade é burra. Então a gente não pode acreditar que a política deixe inimigos, deixe arestas de natureza fincada na raiz das pessoas. Não. O debate ele é produtivo. Se eu antagonizo com você no debate, acabado o debate, a gente vai sair para tomar uma cerveja, jogar uma bola, porque a divergência ficou no debate. Aprendi com o Zé Soares Valente, o nosso decano da advocacia de Caratinga, que esteve aqui no seu programa, em excelente entrevista, inclusive. Muito boa. Brigam-se as ideias, mas não brigam os homens. Professor, outra questão também bastante criticada no governo é essa reforma da Previdência. E o que, na verdade, os nossos idosos podem esperar dessa reforma? Eu espero que eles esperem que ela não passe, né? E não só os idosos, nós também que somos de meia idade, e aí eu te ajudei no nosso, mas nós que somos de meia idade, aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho, só podem esperar o pior. O pior por quê? Ela delonga muito a possibilidade de aposentadoria, ela tira o sistema de uma realidade solidária e passa para uma realidade de capitalização. O que significa isso? Eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais singela. Eu tenho 17 anos que recolho a contribuição para a Previdência Social, para o INSS. Dinheiro de hoje eu estou pagando cerca de R$900 por mês, para a Previdência Social. Nunca recebi um centavo de volta. Nunca tive um auxílio doença, nunca tive um auxílio acidente, nunca tive um auxílio maternidade por questões óbvias. Ou seja, há 17 anos eu coloco lá todo mês R$900. No sistema atual, alguém que já aposentou ou que acidentou, ou uma mulher que deu à luz e está recebendo licença maternidade, está usando do meu dinheiro que eu estou colocando lá. Princípio da solidariedade. Coloco para que os outros que precisem utilizem. E para que no dia que eu precisar, outros venham a implementar financeiramente a Previdência. Esse é o princípio da solidariedade contributiva, que é o atual. No sistema de capitalização, que é o proposto pelo atual governo, nem pelo atual governo, pelo Paulo Guedes, né? Ele propõe o seguinte: cada um vai ter uma conta particular na Previdência. O meu dinheiro vai entrar lá, vai estar vinculado à minha conta, tal como o FGTS, e ele vai capitalizando para quando eu precisar no futuro utilizar, o meu dinheiro está lá capitalizado para me pagar. Agora, imagine a seguinte situação. Um jovem de 20, 22, 25 anos de idade, servente de pedreiro, está trabalhando numa obra, acontece infelizmente um acidente, ele fica paraplégico. E não consegue mais andar, não consegue mais trabalhar. Contribuiu por 3, 4 anos para a Previdência, pagando ali R$180 por mês. Como é que esses R$180 por mês que ele pagou durante 4 anos vai dar condição de sustentar essa pessoa para o resto da vida? A Previdência, ela deve pautar pelo princípio da solidariedade, a Previdência Social. Se eu quero fazer uma Previdência no sistema de capitalização, eu vou para o banco e contratam a previdência privada. O papel do Estado é exatamente socorrer aqueles que não têm condição de socorro próprio.
colocar no viés de Estado essa ideia de que as pessoas não podem precisar dele, não devem precisar dele, devem precisar só de si, é muito lindo na Noruega, na Suécia, na Finlândia. Podemos até chegar um dia a esse patamar, mas não é a nossa realidade de hoje. A nossa realidade de hoje no Brasil é uma realidade de solidariedade. Inclusive, esse é fundamento do Estado brasileiro. É o objetivo construir uma sociedade justa, fraterna e solidária. E a solidariedade é o pilar da Previdência. Se a gente deixar isso passar e acabar com o princípio da solidariedade da Previdência, e é cada um por si na Previdência, nós teremos uma tragédia social nesse país. Muita gente vai morrer de fome porque a Previdência não vai ter condição de pagá-lo. E por quê? Porque no sistema de capitalização não há o socorro do bolo. Cada um por si. É o que está acontecendo no Chile. Por exemplo, que já deu errado. Professor... E estão querendo voltar para o sistema de solidariedade. Por que a gente não aprende com as lições dos outros? Tem que errar também? Aqui até justifica, faz e desfaz, né? Mas... É o que nós estamos vivendo. Professor, e a outra questão é o seguinte, a Constituição, ela diz que ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Sim. Correto? Nesta proposta do governo, alguém poderá receber menos que o salário mínimo? Sim, eles retiram a indexação dos benefícios ao salário mínimo. A indexação é exatamente isso que você disse. Está indexado. Se o benefício for achatando, o limite do achatamento do benefício é o salário mínimo. O que eles estão fazendo, e por isso estão fazendo por proposta de emenda à Constituição, é exatamente para alterar a Constituição em alguns pontos. Um deles é exatamente retirar o salário mínimo como referência básica de benefício. Ou seja, se o salário mínimo, que a gente sabe hoje, ele por si só não dá para sustentar uma família, imagine recebendo menos que um salário mínimo. É por isso que querem alterar a Constituição. Querem retirar da Constituição esses princípios de solidariedade e do mínimo existencial para que as pessoas mais vulneráveis, que vão depender da Previdência, deixem de depender só da Previdência para depender de favor dos outros. A Previdência, além de tudo, ela dá dignidade à pessoa. Eu não precisar de outras pessoas, é o Estado que socorre. Eu costumo dizer o seguinte, para quem não tem pai, tem o país. Que é o caso da Previdência. Professor, quando da promulgação da nossa Constituição, o saudoso deputado Ulisses Guimarães disse que estava promulgando uma Constituição cidadã. E eu percebo que realmente a Constituição deu priorizou o ser humano, a pessoa. E eu costumo dizer que a nossa Constituição hoje, ela está sendo pisoteada, ela está sendo alterada, não em função de uma necessidade, que nós entendemos que as leis, elas precisam ser alteradas, mas eu costumo dizer que a nossa Constituição, ela está sendo alterada para satisfazer a vontade do governante. Você concorda com isso? Concordo e complemento. Não só do governante, mas de quem o patrocina, o que é pior, não é isso? É verdade. Fernando Henrique Cardoso, ele tem uma colocação que é muito interessante. O vascaíno que vota num deputado porque foi jogador do Vasco, por exemplo, ele não pode esperar que esse deputado vá atender os interesses do povo do país, porque ele tem uma determinada classe social que o elege. E é para aquela classe social que ele deve retribuir o mandato. E eu falo do time de futebol para não falar de Vale, para não falar de JBS, para não falar de Bradesco, para não falar de Itaú, não é isso? Para não falar de Egesa, né? Enfim, e outras coisas mais. Então, veja bem, quando você tem, por exemplo, agora essa legislatura que iniciou agora em 2019, 92% dos deputados estaduais e federais de Minas Gerais foram patrocinados pelas mineradoras, indiretamente, porque agora não pode mais doar empresarialmente. Então, os executivos das mineradoras doaram para os candidatos. 92% dos deputados eleitos foram patrocinados pelas mineradoras. Como é que a gente quer que as barragens deixem de cair e matar pessoas e matar rios e florestas? Não tem jeito, porque as leis são feitas em benefício das mineradoras e não do meio ambiente e da população, porque são as mineradoras que patrocinam os deputados. Idem bancos,
idem indústria automotiva, idem uma bancada, por isso que fala bancada da Bíblia, nós temos bancada da bala, do boi, enfim, do agronegócio. Então, veja, a gente tinha até uma novela, acho que é o Rei do Gado, ela mesmo, que tinha lá um senador, que era o Carlos Vereza, não é isso? E o Rei do Gado era Antônio Fagundes. E eles tinham uma relação muito estreita. E o Vereza, ele era honesto, né? Ele era um senador honesto e tudo mais. Mas ele tinha uma relação íntima com o Bruno Mezenga, né? Que era o fazendeiro. E o Bruno Mezenga que patrocinava as campanhas dele, patrocinava, né, viagem de avião para lá e para cá. Então, veja, quando você tem os parlamentares apadrinhados por determinadas classes, principalmente aí a questão da Bíblia, né? A questão da bancada evangélica, você tem uma pauta muito forte direcionada a determinado segmento social. E os outros segmentos que não têm essa estrutura para bancar candidatos e deputados ficam à deriva durante a legislatura. Então a gente precisa mesmo, Salatiel, abrir um pouco o leque e mudar a reforma tinha que acontecer, a reforma política é urgente para acabar com isso. Para que as pessoas tivessem representação e fossem representantes do povo como um todo, e não daqueles que financiam, que pagam. Né? Eu vejo com muita tristeza isso. Agora, esse governo liberou mais 53 espécies de agrotóxicos. Claro que a bancada do boi que está por trás disso, a bancada do agronegócio. E bancada essa que agora tomou esse revés dos Estados Unidos com a China. Estados Unidos pede para o Bolsonaro começar a romper a relação comercial com a China, ele rompe. Para quê? Para que os Estados Unidos venda. Nós estamos aí à mercê do que o Trump diz ou deixa de dizer no ouvido do Bolsonaro, no que se refere às relações internacionais. Nós teremos um baque deficitário violento na nossa balança comercial se a diplomacia brasileira não se reestruturar. Anota o que eu estou te falando. Nós teremos um dos piores resultados de balança comercial dos últimos 20 anos nesse ano, se essa política externa não voltar ao que era antes. Política externa, ela se resolve de duas maneiras. Primeiro, na diplomacia. E segundo, no resultado comercial. A gente vive num mundo capitalista, onde o que vale é que pode ser trocado por equivalentes. Não vamos nos iludir com relação a isso. Então, quando você abre um leque muito grande de opções de comércio, a tendência num país continental como o nosso e rico, onde tudo que planta dá, é a gente ter uma balança comercial superavitária. Não é isso? Nós estamos fechando portas. Essa ideia de transformar, trazer embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, porque a Bíblia diz que tem que ser em Jerusalém, com todo respeito à Bíblia, com todo respeito aos devotos da Bíblia. Bíblia é Bíblia, Estado é Estado. Nós não estamos administrando uma igreja. O Brasil não é igreja, o Brasil é um país que se relaciona comercialmente com todos do mundo. Se eu, por uma questão religiosa, mudo a embaixada, isso significa retaliação comercial, eu, na condição de chefe de Estado, tenho que retroceder. Eu tenho que falar, opa, vamos deixar a embaixada no lugar que está. Porque o que importa para o meu povo é a satisfação desse povo em direitos. E se o Estado precisa estabelecer uma condição que essa satisfação de direito prevaleça, eu não posso fechar portas comerciais. Uma coisa é o Trump fazer isso, o país mais rico do mundo e é o único país que emite moeda sem ter que ter lastro. Então o Trump está muito bonito, ele faz o que quiser. Agora, nós não podemos seguir o senhor Trump. Certo o Trump ou errado o Trump, ele tem costa larga, ele consegue se manter. Os Estados Unidos vai continuar sendo Estados Unidos. E todo mundo pedindo bênção para ele. O nosso é diferente. Eu comparo o seguinte, né? Eu acho que o Bolsonaro com o Trump, Bolsonaro está querendo aprender a dirigir, ao invés de entrar numa autoescola, ser humilde, pisar no chão, ele está querendo aprender a dirigir assistindo o filme Velozes e Furiosos. Não vai conseguir nunca, vai ficar batendo o carro a vida inteira, machucando todo mundo e não vai sair do lugar. Baixa a bola, Bolsonaro. Vamos voltar às nossas políticas externas com viés de Estado. O seu viés ideológico, além de ser de extrema direita, ele é religioso e isso não vai dar boa coisa. Lugar de religião é na igreja. Nós podemos ser religiosos? Podemos expressar nossa fé? Podemos. Mas fazer disso uma política de Estado, se a nossa sociedade brasileira já é plural religiosamente, imagina o mundo. Né? E isso lá naqueles países do Oriente Médio, né? Sul da Europa, norte da África, é um problema sério. A gente precisa desses países para as nossas relações. Calma aí, jovem. Você é só o Bolsonaro. Para você ser Trump, você tem que trabalhar muito.
Brizola, ele falava mais ou menos o seguinte, que quem não tem conhecimento daquilo que faz, vai comer pela mão dos outros. É isso? Não tem a menor dúvida. E isso está muito patenteado. Quando se perguntava para ele na campanha, qual que vai ser a sua política econômica? Eu não sou economista, pergunta para o Paulo Guedes. Qual que vai ser o seu projeto para a saúde? Eu não sou médico, pergunta para o ministro da Saúde. E seu projeto para a educação? Eu não sou professor, pergunta para o ministro da Educação. Tudo bem, é isso que você está dizendo. Ele não sabe de nada, efetivamente. Ele nomeia pessoas e o que aquelas pessoas vão fazer, ele tem que acreditar e avalizar. Porque ele não domina efetivamente absolutamente nada. O que ele sabe fazer da vida? O que ele fez que deu certo na vida? Nem ser capitão do exército ele conseguiu. Professor, infelizmente está chegando o final do nosso programa, mas eu quero te perguntar ainda o seguinte. Hoje, o ataque aos professores é visível. E há quem diz o seguinte: a nossa educação, os nossos jovens universitários, eles foram doutrinados e não conhecem, eles não foram bem formados. É verdade? É claro que não. Se a população brasileira estivesse sendo doutrinada nas escolas, como se diz, não é isso? A gente teria um outro tipo de sociedade. Uma sociedade muito mais humanizada. Ou outro presidente. Ou outro presidente. Mas um outro tipo de sociedade, principalmente. Eu não conheço nenhuma classe profissional mais solidária, mais abnegada, que dá de si mesmo do que os professores e as professoras. Minha mãe é professora, ela conta que na época dela, quando ela começou, o preto taxista tinha um jipe dirigindo na praça, ela ia de jipe lá para Sapucaia da aula, demorava a chegar, que era estrada de chão. Isso se arrasta pelo longo do tempo. Até hoje a gente tem professoras e professores que, muito embora recebam muito pouco, ainda colocam a mão no bolso para comprar um material didático, uma lembrancinha para os alunos, fazer uma tarefinha melhor e coisa que o valha. Então, quando a gente vê o desmonte da educação partindo do pressuposto que temos que atacar a figura e a dignidade do professor, isso me entristece muito. Bate em qualquer outro tipo de classe, mas não bate no professor, não bate na professora. É a base de qualquer sociedade civilizada é uma boa educação. E nós temos no Brasil bons professores e boas professoras. O que nós não temos é uma estrutura de poder de Estado, seja no município, no Estado ou na União, que dê condição digna do professor trabalhar. Aos trancos e barrancos, os professores e as professoras desse país têm levado a educação a um bom status. A um bom status. A gente que é professor, a gente sabe disso, tanto que a sala de aula transforma para melhor a vida das pessoas. Aumenta a autoestima dela e da família e ainda proporciona uma condição melhor no mercado de trabalho. Tudo isso é o viés transformador da educação. Eu acho que estão batendo tanto nos professores e nas professoras, porque eu acho que é a única coisa que está dando certo nesse país é a sala de aula, aos trancos e barrancos. Tem um ditado que diz, se você tem 5 pregos numa tábua e vem lá de cima um martelo, ele vai bater no prego mais alto. Eu acho que é por isso que batem nos professores, que continuem batendo na gente, né? Tanto nos professores de primária, até os professores das pós-graduações, mas que a gente não se esmoreça. E isso a gente sabe fazer muito bem. Cada dia é um leão que a gente tem que matar, mas todo dia que eu saio da sala de aula e vou para casa, eu vou com a sensação do dever cumprido, o dever de ter trocado experiência, trocado conhecimento com 40, 50 pessoas, e a sala de aula transforma a gente. A gente nunca sai de uma sala de aula do jeito que entrou. A gente lida com emoções, lida com realidades, lida com felicidades, com frustrações, lida com o ser humano. E o ser humano, quando se relaciona honestamente com o outro, ele se transforma e se faz transformar. Então eu acredito muito que nós, professores e nós, professoras, vamos superar esse tipo de batalha que estão travando contra nós. Principalmente porque ser professor não é profissão, é sacerdócio, é missão de vida. E quando a gente abraça uma missão de vida, não tem ninguém de má fé que consegue derrubar a gente. Muito obrigado, professor Humberto, por nos permitir levar ao telespectador a sua inteligência, a sua vivência de mundo, de Brasil. E a você, telespectador, o meu abraço e até o próximo programa Painel Político.